Na cidadezinha pacata de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a rotina simples dos moradores era regida pelo cantar do galo e pelas histórias que circulavam nas rodas de prosa. Mas algo perturbador começou a romper essa tranquilidade. Na fazenda de seu Agenor, um homem reservado de 60 e poucos anos, os animais começaram a desaparecer. Primeiro foi uma galinha, depois algumas cabras. No início, ele atribuiu as perdas a ladrões, mas a explicação parecia simples demais diante do que estava por vir. Certa noite, um dos funcionários mais antigos da fazenda, o João, voltou para casa mais cedo. Seu rosto estava pálido e as mãos tremiam. Quando questionado, apenas sussurrou: "Vi algo que não deveria estar ali." Ele relatou ter avistado uma criatura enorme, de olhos brilhantes, movendo-se entre as sombras do matagal. As histórias de lobisomens que ele ouvia na infância voltaram à sua mente. Mas quem acreditaria nisso em pleno século XXI? Agenor, cético, tentou acalmar João, dizendo que devia ser um cachorro grande ou algum animal perdido das redondezas. Mas o trabalhador insistia. Disse que os olhos da criatura o encararam com uma inteligência perturbadora, algo que nenhum animal comum faria. Essa informação inquietou Agenor. Apesar de não querer admitir, algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas fruto da imaginação de João. Com o passar dos dias, outros empregados começaram a demonstrar nervosismo. Alguns pediram demissão, alegando que não se sentiam seguros para trabalhar nas noites de lua cheia. Outros simplesmente desapareceram, deixando a fazenda sem aviso prévio. As conversas no pequeno vilarejo também começaram a mudar de tom. Sussurros sobre uma presença sinistra na região começaram a se espalhar. No entanto, a gota d'água para Agenor foi quando ele encontrou o cercado das ovelhas completamente destruído. Havia pegadas profundas na terra molhada. Pareciam de um lobo, mas eram maiores do que qualquer rastro que ele já havia visto. As ovelhas estavam espalhadas pelo terreno, e algumas delas haviam desaparecido sem deixar vestígios. Agenor sabia que precisava fazer algo antes que a situação saísse de controle. Após muita relutância, ele decidiu procurar alguém que pudesse ajudá-lo. Em um boteco na praça principal, ouviu falar de um homem chamado Bento, conhecido por lidar com situações incomuns. Caçador de lobisomens, foi como o descreveram, meio em tom de brincadeira, meio em tom de medo. Bento morava afastado, em uma chácara rodeada por árvores densas e silêncio perturbador. No dia seguinte, Agenor decidiu procurá-lo. Dirigiu por estradas de terra até encontrar a casa simples, quase escondida pela mata. Quando desceu da caminhonete, foi recebido por Bento, um homem alto e de olhar penetrante. Havia algo nele que causava um desconforto imediato. Sem rodeios, Agenor explicou o motivo de sua visita, esperando ser ridicularizado. Mas Bento o escutou em silêncio, apenas assentindo com a cabeça. "Se você me chama, é porque no fundo acredita", disse Bento após alguns minutos de reflexão. "O que está rondando sua fazenda não é um animal comum. E se for o que eu penso, você precisa estar preparado para enfrentar verdades que muitos preferem ignorar." Agenor sentiu um frio na espinha. Algo na forma como Bento falava tornava impossível não acreditar. Bento pediu detalhes. Queria saber sobre os desaparecimentos, os horários das aparições e se alguém havia sentido cheiros diferentes no ar ou ouvido sons incomuns. Agenor mencionou que alguns funcionários falaram de um odor metálico e que em algumas noites o uivo distante de um animal ecoava pelas colinas. "Não é um uivo qualquer", acrescentou ele pensativo. "É como um lamento humano." Bento aceitou o trabalho. Disse que precisaria de algumas noites para analisar o terreno, mas advertiu: "O que quer que esteja lá fora não é apenas um animal perdido. Você precisa se preparar para o pior." Agenor começou a sentir o peso da decisão que havia tomado. E se estivesse alimentando uma crença absurda? Mas algo dentro dele sabia que não era coincidência. Naquela noite, enquanto Bento patrulhava a fazenda, Agenor permaneceu em casa, inquieto. Tentava se concentrar em um livro, mas sua mente vagava. O silêncio parecia mais pesado e o tempo se arrastava.
até que um som o fez levantar-se de sobressalto. Um grunhido distante, seguido por um gemido quase humano. Sua pele arrepiou. Algo estava acontecendo. Bento voltou na manhã seguinte, visivelmente cansado. Vi a criatura, disse ele sem rodeios. Mas não tive tempo de agir. Ela é esperta. Sabe que estamos atrás dela. Agenor sentiu um aperto no peito. Se até Bento, um homem acostumado a essas situações, parecia preocupado. O que isso significava para ele e sua família? A cada dia, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer aumentava. Nas semanas seguintes, Bento intensificou sua presença na fazenda. Começou a armar armadilhas em pontos estratégicos, analisando pegadas e rastros. Mas, para cada pista que encontrava, a criatura parecia sempre estar um passo à frente. Bento admitiu que nunca havia enfrentado algo assim. Não é um lobo comum, e não é apenas um mito. Algo muito antigo está despertando. As noites na fazenda tornaram-se longas e insuportáveis. Os sons noturnos pareciam mais altos. Cada folha que se movia com o vento fazia os pelos de Agenor se arrepiarem. Ele mal dormia, e quando o fazia, era atormentado por pesadelos. Via a criatura em seus sonhos, sempre à espreita, sempre observando, como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Em uma noite especialmente escura, Bento decidiu que precisariam enfrentá-la diretamente. Ela está se alimentando do medo das pessoas, disse ele. Quanto mais nos escondemos, mais forte ela fica. Agenor sabia que Bento tinha razão. Mas como enfrentar algo que não entendia completamente? Como lutar contra o desconhecido, especialmente quando o medo começava a corroer sua própria sanidade? No fundo, Agenor sabia que essa batalha não era apenas física, era também emocional e espiritual. Ele estava sendo testado. E a cada passo dado nesse caminho obscuro, mais perto ele chegava de uma verdade que preferia nunca ter conhecido. A criatura não era apenas um lobo, era um reflexo dos medos e segredos enterrados na própria alma. Agenor não se reconhecia mais. O cansaço emocional pesava como uma âncora em sua mente. Ele já não pensava como o homem racional de antes. Agora era guiado pelo medo e pela urgência de proteger sua fazenda e as pessoas ao seu redor. Cada amanhecer era uma vitória amarga, e cada entardecer trazia um novo ciclo de apreensão. O silêncio, antes companheiro nas manhãs de trabalho, tornara-se sufocante. Algo dentro dele dizia que, em breve, tudo chegaria ao limite. Naquela noite, a lua cheia iluminava o céu sem nuvens. Bento, com sua postura firme, ajustava os equipamentos. Havia algo diferente no ar, uma tensão que parecia anunciar que aquela seria a noite decisiva. Agenor o observava, dividido entre o alívio de ter alguém experiente ao seu lado e o temor do desconhecido que estavam prestes a enfrentar. Lembre-se, Agenor, disse Bento, o que vamos encontrar lá fora pode não ser o que você imagina. Os dois homens seguiram pela trilha que levava ao pasto mais afastado da fazenda. O som de seus passos na terra batida parecia amplificado pelo silêncio ao redor. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas o farfalhar do vento entre as árvores. Bento parou de repente, levantando a mão em um gesto de alerta. Agenor congelou no lugar. Está perto, murmurou Bento, enquanto apontava para um conjunto de pegadas frescas que serpenteavam em direção ao matagal. O cheiro metálico de sangue tomou o ar. Bento fez um sinal para que Agenor permanecesse em silêncio. Seguiram as pegadas até um ponto em que a mata se abria para uma pequena clareira. Ali, o que viram os fez prender a respiração. Um carneiro estava no centro, morto, com as entranhas expostas. Mas o que chamou a atenção foi a forma como o corpo estava posicionado, quase como se tivesse sido deixado como um aviso. Isso não é obra de um animal irracional, sussurrou Bento. De repente, um estalo. Um galho quebrado. O som fez ambos se virarem rapidamente. Nas sombras algo se movia. A figura alta de ombros largos parecia os observar com interesse. Seus olhos brilhavam, refletindo a luz da lua. Bento levantou sua espingarda, mirando com precisão. Não atire ainda, disse Agenor em um sussurro apavorado.
Mas o que os deixou mais inquietos foi o fato de a criatura não avançar. Apenas os encarava, como se estivesse esperando por algo. "Você sente isso?" perguntou Bento com a voz grave e tensa. "Isso não é apenas um predador. É algo mais antigo, algo que conhece nossas fraquezas." Agenor começou a suar frio. Sentia que estava diante de algo que desafiava sua compreensão. Bento deu um passo à frente, encarando a criatura. "Você não pertence a este lugar", disse ele, quase em tom de desafio. Mas, em resposta, a criatura soltou um som gutural, algo entre um grunhido e uma risada. Foi então que a criatura se moveu rapidamente, desaparecendo nas sombras da floresta. Bento e Agenor ficaram parados, tentando processar o que acabaram de presenciar. "Ela está nos testando", disse Bento. "Quer saber até onde estamos dispostos a ir." Agenor sentiu um nó na garganta. Algo em suas palavras fazia sentido, mas o medo o paralisava. Bento sabia que a criatura voltaria, e da próxima vez, não seria para observar. Eles precisavam se preparar. De volta à fazenda, Bento pediu para conversar a sós com Agenor. Sentados à mesa da cozinha, Bento revelou algo que nunca havia contado a ninguém. "Eu já vi algo assim antes, há muitos anos, quando era apenas um garoto. Minha família inteira foi perseguida por uma dessas criaturas." Agenor o ouviu com atenção, sentindo um misto de incredulidade e medo. "E como acabou?" perguntou. Bento respirou fundo. "Nem todos sobreviveram." Agenor começou a entender que aquela situação não era apenas sobre proteger sua fazenda. Era um confronto com algo muito mais profundo. Um mistério que atravessava gerações e carregava um peso ancestral. Bento acreditava que essas criaturas se alimentavam do medo e da culpa das pessoas. "Elas são atraídas por segredos", disse ele, "e quanto mais tentamos escondê-los, mais forte elas ficam." Agenor começou a se perguntar quais segredos ele próprio carregava. Os dias passaram lentamente. A tensão aumentava. E Agenor começou a perceber que a criatura não era apenas uma ameaça externa. Ela simbolizava algo interno, uma luta que cada um precisava enfrentar. "Você tem algo que precisa confessar?" perguntou Bento certa noite. Agenor ficou em silêncio por um momento, até que, com voz baixa, respondeu: "Talvez eu tenha ignorado alguns sinais no passado. Talvez eu tenha escolhido o silêncio quando deveria ter agido." Naquela noite, a criatura voltou, mas dessa vez não ficou nas sombras. Aproximou-se da casa principal da fazenda, emitindo um som perturbador. Agenor sentiu o pânico se espalhar em seu corpo, mas Bento permaneceu firme. "Hoje é o dia em que enfrentamos isso de frente", disse ele. Os dois saíram, armados, e caminharam em direção à figura que os aguardava do lado de fora. Seus olhos brilhavam intensamente, mas havia algo humano neles. Algo que os desafiava. Agenor parou a alguns metros da criatura, sentindo o peso do momento. "Por que você está aqui?" perguntou mais para si mesmo do que para a criatura. Em resposta, ela emitiu um som que soou quase como uma palavra: "Verdade." Agenor estremeceu. Bento levantou a arma novamente, mas Agenor o segurou pelo braço. "Não, isso não é sobre armas. É sobre enfrentar o que evitamos por tanto tempo." Foi então que Agenor se lembrou de algo que havia enterrado em sua memória. Anos atrás, um jovem da vila desapareceu nas redondezas de sua fazenda. Ele nunca se envolveu na busca, achando que não era seu problema. Mas agora, a lembrança daquele evento voltava com força. "É ele", murmurou Agenor. Bento olhou surpreso. "Do que você está falando?" Agenor respirou fundo. "Aquele garoto. Ele nunca foi encontrado. E eu nunca fiz nada para ajudar." A criatura avançou lentamente, mas não demonstrava agressividade. Havia uma dor em seus movimentos, uma tristeza que transbordava de seus olhos. Agenor sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. "Eu sinto muito", disse ele com a voz embargada. "Eu deveria ter feito mais." A criatura parou, observando-o por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, sem aviso, virou-se e desapareceu novamente na escuridão. O silêncio voltou à fazenda. Bento colocou a mão no ombro de Agenor.
Às vezes, o que precisamos enfrentar não é algo de fora, mas algo dentro de nós. Agenor assentiu, compreendendo finalmente o peso de suas escolhas. A criatura nunca mais foi vista, mas sua presença continuou viva nas memórias de Agenor. Ele sabia que, em algum lugar, aqueles olhos ainda o observavam, esperando para ver se ele realmente havia aprendido a lição. E em cada noite de lua cheia, Agenor olhava para a floresta, sentindo que a verdadeira batalha era com seus próprios fantasmas.